Olá, gente! Estamos abrindo mais um episódio do Pode Mais e antes que eu me esqueça, acione o sininho, inscreva-se no nosso canal porque toda segunda, quarta e sexta sempre vai ter um bate-papo aqui, pronto para você curtir. Estamos aqui com Letícia Maidana, tatuadora, arquiteta, campograndense. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada pelo convite, tudo bom? Vamos falar um pouco desse despertar artístico, de como foi. Mas você é sul-mato-grossense? Sim, nasci e cresci aqui em Campo Grande. Seus pais são daqui também ou são de outros Meu estados? pai é de Aquidauana, minha mãe é mineira, mas vieram pra cá quando ela tinha uns 15 anos, então ela já é mais sul-mato-grossense que mineira. Aprendeu a tomar tereré, comer costela com mandioca? Sim, sim. Então você fez toda sua educação básica aqui em Campo Grande? Isso. Fiquei aqui até os meus 17 anos, quando eu concluí o ensino médio. Morava em que região da cidade? Só pra ter uma... A gente morava ali no Autonomista, ali pros lados do shopping Campo Grande. Meus pais mudaram pra lá quando eu era bem bebezinha. Cresci ali mesmo, ali do lado da Praça da Bolívia. Desde criança eu ia lá, quando tava começando ainda. E aí você passou no vestibular e foi para fazer arquitetura em Curitiba? Como é que foi? Isso, foi isso. Eu já queria muito ir para fora, conhecer outro lugar e tal. E aí Curitiba foi uma escolha assim, nem porque eu quero Curitiba. Acabou que as datas dos vestibulares aconteceram, eu fiz para lá, fiz em Londrina e passei lá, entre lá e Londrina e também no Enem, né? Eu achei que Curitiba é uma cidade legal por não ser tão grande nem tão pequena, né? E também tem uma história lá da arquitetura e urbanismo ser forte, né? E aí eu acabei indo pra lá. Cidade do futuro. Todas essas ideias aí que a gente vê que também não é bem assim. Você foi pra lá, você tinha qual a sua idade? 17 anos. Como que é uma menina de 17 anos, os pais liberarem pra morar sozinha, ou você tinha parentes lá? Sozinha, é loucura, né? Hoje eu vejo a minha mãe e falo, cara, como que ela confiou em mim nesse ponto e assim, entendo ela ficar tão preocupada também, né? Porque é muito nova, né? Hoje em dia eu vejo, se fosse São Paulo, por exemplo, acho que ela não ia deixar, né? Que já é uma cidade bem maior. Assim, eu tinha uma prima lá, que ajudou, sei lá, quando eu fui fazer vestibular e tal, mas é uma prima distante, então... eu iria com uma amiga daqui, mas ela acabou não indo e tal, e fui só eu para um apartamento sozinha. Mas a minha mãe me deu todo apoio, assim, apesar de ficar preocupada, ela me deu bastante apoio. Acho que eu me virei bem até. Você, o jovem, o adolescente, é uma coisa, você não tem medo, não analisa os riscos, mas o pai e a mãe... sabe, já passaram por toda essa fase, sabe? Eu imagino o sofrimento. Minha mãe, ela me ligava toda hora, né? Ficava preocupada. Depois de um tempo ela falou, é isso. Aí vai daí vai entendendo também, eu fui amadurecendo, né? Porque realmente, no começo eu era uma menina. Aí tinha restaurante universitário, onde a gente almoçava e tal, fui aprendendo a cozinhar e... Foi ganhando se virando, mas foi bom, assim, hoje eu paro pra pensar, realmente a gente é muito novo, a gente não tem a mínima noção do que vai ser, né, morar sozinho, numa cidade onde você não conhece completamente ninguém. Você já lavava suas roupas, já fazia essas coisas? Nada, fazia nada, só lavava o banheiro de vez em quando, meu quarto, mas assim, fazia nada, cara, loucura, e eu acho que eu fui bem, assim, porque eu tava tão feliz de estar morando sozinha, de ter a minha independência, de estar conhecendo um novo lugar. Acho que a gente vai com muita sede ao pote, assim, a gente abraça tudo, né? Quando 17 anos, assim, a gente já fazem 12 anos, agora eu tô com 29. Mas eu acho que foi bem importante, assim, pro meu crescimento. Hoje em dia eu não sei se eu teria coragem de ir do zero, assim, né? Mas eu tive. Já tá um pouco mais. A gente se situa melhor, né? E como que foi o curso de arquitetura e quando despertou essa questão do desenho para você? Então, o desenho ele sempre teve lá, assim. Na verdade, assim, vale até falar que eu sou de uma família de artistas também, né? A minha mãe, ela é cantora. Quando eu era criança ela era advogada, né? Mas agora ela também está trabalhando como cantora do lado do meu padrasto, que é o Carlos Coma. E
ela sempre incentivou muito. Então, desde criança a gente fez música, aula de desenho eu nunca fiz, mas a gente já tava na música, assim. Então, ela incentivava a gente e tal. Mas aí, na adolescência, eu já gostava de desenhar para me expressar e fazer umas coisas ali da minha cabeça mesmo, sem ter técnica. Eu gostava de experimentar aquarela mesmo. Então, assim, eu lembro que no final da escola, assim, eu pensei muito entre arquitetura, ciências sociais e artes visuais. Ciências sociais? Pois é, eu gostava muito, mas acontece que pensei em jornalismo também. Mas assim, a gente não faz ideia de como vão ser os cursos, né? A gente vai meio que olhando o que a gente gosta. Na minha cabeça, a arquitetura ia mesclar bem essa parte de ciências sociais, ciências humanas com a parte de artes, né? E também eu acho que seria mais fácil de eu sair se eu fosse fazer arquitetura. E aí eu acabei escolhendo arquitetura, assim, dentro daquele grande universo de possibilidades, né? E eu gostei bastante da arquitetura a princípio. Eu acho que é uma área muito apaixonante, assim, muito interessante. É ciências humanas aplicadas, né? Então, foi bem importante fazer arquitetura também, mesmo entendendo mais pra frente que eu não ia seguir essa carreira, porque não me vejo tanto nesse trabalho no dia a dia, assim, sabe? E como é que foi pro lado da tatuagem? Como é que foi esse início? Então, né, aí tava eu lá na faculdade, meio frustrada, já tava trabalhando no estágio, já tinha feito estágios e não tinha sido tudo aquilo, já tava um pouco cansada da faculdade e tal, e tava desenhando mais, né, à medida que eu podia, do que a faculdade me permitia. E lá em Curitiba eu tive contato com uma coisa que aqui em Campo Grande eu ainda não tinha tido, até porque eu era muito nova, mas porque eu acho que aqui a cena de tatuagem ela vem crescendo muito, né? Mas quando eu cheguei lá já tinha uma cena um pouco mais consolidada no sentido da tatuagem autoral. Então o que é a tatuagem autoral? Ela é uma tatuagem que os desenhos eles não são necessariamente aqueles estilos comerciais consagrados, como por exemplo o tradicional, old school americano, o realismo. Então lá eu já comecei a ver vários tatuadores que faziam desenhos próprios que não eram necessariamente aquilo que eu já via acontecendo na tatuagem. Então tatuadores que tinham seu estilo próprio, autoral e tudo mais. E aí eu vi, eu nunca tinha me visto como tatuadora, mas eu falei, nossa, eu faço esses desenhos aqui, meus amigos falam que é legal, falam que isso aqui daria uma boa tatuagem. Na época eu fazia muito desenho com a caneta nanquim de ponta fina, e aí eu fazia vários pontinhos, né, o pontilismo, fazendo o detalhamento do sombreado. E aí vários amigos falam, nossa, mas isso aqui dá uma tatuagem legal, não sei o quê. E eu falei, vou tatuar, vou ver o que vai ser. Só que assim, ainda não pensando em seguir profissionalmente isso, né? É meio que, também nem sei de onde que eu tirei isso direito, mas falei, vamos ver o que dá. Aí eu postei no Facebook, e aí, pra quem tá aprendendo a tatuar, qual que é o material legal, qual que é o equipamento legal. Aí um conhecido pegou e falou, que eu conheci que também era tatuador, falou, eu tenho uma máquina sobrando, você quer? Aí me deu uma máquina que era uma máquina chinesa, muito ruim, que variava totalmente a batida, então não sei como eu aprendi a tatuar naquele negócio, mas aprendi. E o mais doido é que é isso, nos estúdios que aceitam aprendiz, acaba sendo uma pegada um pouco mais tradicional, você tem que estar lá todo dia, não sei o quê. É um estágio, né? É um estágio, só que a faculdade não me permitia isso, né? Porque eu tava em tempo integral na faculdade. Então eu comecei do jeito mais louco, comecei a ver um monte de tutorial no YouTube. Um amigo louco me deu a pele dele pra eu tatuar, depois outro amigo, tal, de graça, e foi. Só que acho que desde o começo eu comecei a estudar muito, assim, eu sempre fui muito de ver... Do CDF. Eu também. Mas de ser um pouco autodidata nesse sentido, de pegar um livro, pegar uma coisa, e na internet tem muita coisa. Hoje em dia é muito mais, hoje em dia tem curso pago e tudo mais. Não que eu recomende, porque assim, o tanto que eu demorei pra aprender, eu poderia ter aprendido muito mais estando ali num estúdio, né? Mas eu acabei não conseguindo, mandava mensagem, mas não conseguia. Assim, importante lembrar que isso já fazem 7 anos, de lá pra cá, meu desenho evoluiu muito, então ainda eram umas coisinhas bem simplesinhas, assim.
Mas acho que o importante é que eu não cheguei já querendo, sei lá, colocar o carro na frente dos bois. Eu falei, tá, tô aprendendo, então comecei com uma coisinha pequenininha, aí fui fazendo aos poucos. À medida que eu sentia que eu tava conseguindo fazer uma coisa um pouco maior, um pouco mais detalhada, um pouco mais complexa, eu fui fazendo. E aí, a princípio era isso, eu conseguia me dedicar mais na tatuagem nas férias, né? Mas comecei a cobrar aí uns 50 só pra pagar o material mesmo e tal. E aí entendi que eu queria ser tatuadora, porque eu achei muito legal e uma perspectiva bem legal de eu conseguir trabalhar com a arte, com o desenho e não com a arquitetura. E aí foi. Mas fazer arquitetura em Curitiba, uma cidade referência para uma série de experimentos, né? Não sei se... Não conheço a arquitetura de Curitiba, não sei, mas ela deve ter... O curso de arquitetura deve ter, historicamente, deve ter bastante questões de desenho, essas coisas todinhas lá. E isso não te atraiu? Olha, eu gostava bastante da área do urbanismo, que é forte também em Curitiba, né? Historicamente, pelo menos deveria ser, né? Mas a verdade é que na prática de profissão é muito diferente do que você vê, né? De conteúdo e tudo mais. Da teoria. A prática da profissão do urbanista, assim, de quem trabalha com planejamento urbano, ela vai depender completamente dos fatores políticos, de o que o prefeito quer que saia do papel ou não. Então é uma coisa assim muito devagar e muito limitada. Não depende do artista? Não, nem um pouco. E na verdade tem muito pouca liberdade artística mesmo. A gente teve tempos em Curitiba lá nos anos 80, em que é o que eles chamam, né, um período de ouro, assim, em que muitos projetos diferentes saíram do papel, porque o prefeito da época ele estava querendo dar essa ideia de cidade do futuro e tudo mais. Então muita coisa legal foi executada. Mas hoje em dia é um pouco raro, né? É demorado, é um processo mais lento. E na verdade, assim, a profissão mesmo, o dia a dia de você estar ou numa obra ou sentado na frente do computador, é uma coisa que eu me sentia muito limitada, assim. Eu cheguei a trabalhar no IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, e fiquei na parte de projetos, então projeto de revitalização, reforma de praça e tudo mais, que era uma coisa que era o meu sonho. E quando eu cheguei lá e não era nada que eu tava pensando, foi muito frustrante, sabe? Mas aí eu já tava bem desanimada com a carreira dentro da arquitetura. E assim, quanto à arte no curso, a gente teve uma matéria de desenho, na verdade, de desenho de observação. O resto já era mais puxado para arquitetura, para o projeto, né? Então, óbvio, é a criação. A arquitetura ela é criação, só que ela é uma criação que ela vai vir dentro de uma série de não limitações, né? Mas de programa projetual. Então, essa escola, ela tá nesse terreno, ela tem que ter tantos banheiros, um auditório, não sei o quê. Assim, era muito legal projetar arquitetura. Já vem dentro de um caixote. Assim, é completamente diferente. É uma criação, mas é uma criação que vai ter que ser executada, né? Então, é muito legal. Eu gostei bastante das experiências, mesmo que seja muito desgastante, é um curso muito cansativo, assim. Mas eu acho que quando a gente se vê como artista, assim, a gente quer criar... Eu sempre quis criar desenho, pintura, é completamente diferente, outros tipos de criação, assim. Então, de certa forma, era limitante para mim, assim. E aí você terminou a graduação? Terminei a graduação. Eu já tinha começado a trabalhar com tatuagem, mas falei, cheguei até aqui, vamos terminar esse negócio, né? Terminei, fiz meu trabalho de graduação na área do urbanismo, fiz sobre violência contra a mulher no espaço público. Então, fechei assim, acho que eu fechei com chave de ouro uma fase da minha vida. Pensei, ainda tinha na época uma dúvida se eu tentava seguir carreira acadêmica na arquitetura, mas eu já estava bem de saco cheio da arquitetura, essa que é a verdade. Então, terminei para terminar. E aí, me formei em 2018. E aí, falei, agora eu tô livre para correr atrás de uma carreira como tatuadora. De lá para cá,
Daí agora eu tô correndo atrás de uma carreira como artista visual, então as coisas vão sempre mudando. Mas Curitiba serviu para te amadurecer, para te dar consciência de que o seu espírito não serve para uma coisa mais moldada, para uma coisa pré-determinada, ou que tem uma orientação fixa, uma direção já pré-determinada. Você gosta de explorar e gosta de se deixar levar pela veia artística, é isso? Acho que define bem, é bem por aí. Assim, hoje olhando em retrospectiva, assim, o curso de arquitetura ele foi importante para mim em vários aspectos, enquanto amadurecimento, fiz parte do movimento estudantil, enquanto conhecer a realidade da universidade, né? A carreira acadêmica mesmo é uma coisa que ainda é muito atrativa para mim, só que agora eu penso nisso dentro das artes visuais. E foi uma cidade, assim, que me trouxe muitos amigos. Então, assim, daqui a pouco eu vou viajar para lá também, ver todo mundo. Então, assim, foi muito importante para mim ter morado lá. E eu acredito que, sim, a arquitetura me serviu muito para ver isso, porque eu também não fazia ideia ainda, né, do que eu queria fazer tal. Mas daí quando você vê o que você não quer fazer, você vê o que sobra eu acho que... O foco vai diminuindo. Eu acho que todo artista chega um momento da vida, e infelizmente, né, na nossa sociedade a gente sabe que não são todos os artistas que podem viver de arte, né? Mas eu acho que todo artista se depara em algum momento com tentar fazer outras coisas e tudo mais, e chega um momento que não tem como, a única coisa que a gente quer fazer e dedicar completa atenção ali é as artes. Tanto na música, isso eu acho que em todos os campos artísticos, assim, a gente... Os campos da vida, né? Da vida. Acredito que quando a gente tem uma coisa ali em mente e é aquilo, e a gente sente que é o que a gente consegue fazer e sabe fazer e vai gostar de fazer, daí sobra aquilo e é o nosso foco, né? É o único foco ali. Mas e aqui, vamos falar da experiência como tatuador antes de ir para as artes que você está fazendo. Você, de 2019 até hoje, você tem feito tatuagens. Isso. Tenho... voltei para cá, para Campo Grande em 2019, né? Já vinha muito para cá visitar minha família e tudo mais. Então quando eu vim, eu já estava tatuando aqui, né? Já trazia todos os meus materiais e já tinha começado a fazer uma clientela aqui, amigos também. E aí eu tava nessa dúvida, né? Continuo em Curitiba, não continuo, né? Aliás, falando sobre toda essa questão de artes, lá tem muito mais museu, muito mais... Acho que também foi importante para mim isso, né? Eu esqueci de mencionar. Esse despertar artístico também vem muito de ver pessoas fazendo arte, de ver arte na rua, de ver arte no museu. Então, enfim, isso também... Contribui bastante para minha despertar. Para esse despertar. Mas aí eu vim pra cá no meio de 2019, passar um tempo na minha mãe, né? Já tinha terminado a faculdade, tava num estúdio de tatuagem lá, mas vim pra cá e aí eu fui pra fazer as tatuagens que eu tava fazendo aqui, eu fui fazer nesse estúdio dessa amiga que até então eu nem conhecia, que é a Sol, uma excelente tatuadora, hoje tá lá na Itália, fazendo tatuagem na Europa. Mas aí eu conheci a Sol e ela me recebeu lá no estúdio que ela tinha, junto com a Natasha, que é uma grafiteira também maravilhosa. As duas também são formadas em arquitetura por coincidência. E esse espaço chamava Pele e Muro. Ela me recebeu lá pra tatuar e aí eu tava na dúvida se voltava ou não. Aí meio que um dia só eu decidi, minha mãe veio, olha esse apartamento, o que você acha, não sei o que lá. Pá, decidi, vou voltar. Aí eu voltei pra cá, né, trouxe toda a mudança e fiquei tatuando por 2019 no Pele e Muro, junto com a Sol. Em 2020, mudei para abrir uma sala no Laricas Cultural, que agora infelizmente acabou de fechar, né, um espaço cultural incrível aqui de Campo Grande, aberto a vários artistas de diferentes estilos e, enfim, linguagens, né, músicos, muita coisa aconteceu por lá. Mas em 2020 eu já tinha tatuado a Luana,
né, que é a dona do espaço, e a irmã dela. Aí em 2020 ela falou, eu tô abrindo um espaço aqui, você tá afim de fazer uma sala de tatuagem aqui? Eu falei, tô. E aí fui pra lá, né, tive minha sala lá, veio a pandemia, logo então. Pandemia é um marco, né? Não tem como a gente falar nos últimos anos sem chegar no momento. Aí veio a pandemia. Mas aí veio a pandemia e eu tinha acabado de abrir o espaço lá, ela tinha acabado de abrir o Laricas Cultural. Mas eu me mantive lá, assim, fiquei 3 meses sem tatuar, teve o auxílio emergencial. Isso também foi muito bom para eu me reconectar com a pintura, né? Porque em casa, sem ver ninguém, era pintar, era o que dava para fazer e o que eu queria fazer, né? Aí eu voltei a tatuar aos poucos, né? Na época da pandemia, usando o EPI, uma tatuagem por semana, todo mundo usando também máscara e tudo mais. E assim foi, fiquei no Laricas Cultural até o final de 2020. E aí que eu abri um estúdio junto com a Sol, a minha amiga que eu já tinha tatuado junto. A gente abriu um estúdio lá no centro, na frente da Praça Ari Coelho. E, assim, foi bem legal, uma sala grande, assim, onde nós duas tínhamos o espaço. E a Sol, ela também trabalha muito com uma linguagem autoral, né? E já trabalhava, a gente fazia muitos experimentos juntos, com pincelada, né? Tentando fazer uma tatuagem que simulasse os espirros de tinta ou uma pincelada. Então a gente começou a ver como fazer isso na pele, começamos a experimentar, por exemplo, pegar o papel de decalque, né, que a gente cola o desenho na pele, e botar álcool e tentar fazer a pincelada para depois tatuar em cima. Então, assim, acho que a Sol foi muito importante nessa trajetória também, porque juntas a gente tinha essa vontade de fazer tatuagens diferentes do tradicional. Pesquisar, e fazer criações, né? Criações nossas, assim. Então, nada que fosse puramente a cópia, né? Chega o cliente com, eu quero fazer essa aqui. Aí, assim, eu falo, olha, eu não copio o desenho de outras pessoas, mas se você quiser, a gente pode recriar ele. O que você acha de fazer assim, assim, assado? E aí eu faço ele a partir do meu traço, mesmo que seja mais voltado para aquele exemplo que ele me mostrou, né? Mas então, pensando nisso, que todo desenho ali vai ter sido criação minha, né? Não prezamos, não fazemos cópia de outros desenhos, de outros artistas que gastaram tempo e trabalho fazendo aquele desenho, né? É um caminho um pouco mais difícil, né? Digamos que um pouco menos lucrativo, porque a gente vai ter que gastar de tempo fazendo aquele desenho. Mas ao mesmo tempo é o que eu vejo que deu a fidelidade aos clientes a mim, assim, que é gostar e prezar por essa criação, por uma tatuagem única, por um desenho que foi feito para aquela pessoa. E isso desde pegar aqueles exemplos, né, que eu falei de, eu quero essa tatuagem, porque isso acontece muito, a pessoa vê na internet uma tatuagem, fala, eu quero essa aqui, né. Não vai ficar igual para começo de conversa, porque cada tatuador é um tatuador, o lugar do corpo, o tamanho, tudo vai determinar. É como se eu chegasse numa barbearia, num cabeleireiro e falar, eu quero sair parecendo o Brad Pitt. Exatamente. Aí você vai, e é o que mais acontece. E aí o que você ia fazer? Ia sair frustrado, não fiquei igual o Brad Pitt. E é o que mais acontece. Muitas vezes as pessoas chegam assim, eu quero isso aqui, e sai completamente frustrado. A não ser que seja uma coisa super simples, né? Algumas coisas são replicáveis, né? Um coraçãozinho, vai ser um coraçãozinho. Mas assim, dentro de um desenho mais complexo e tudo mais. E aí, às vezes as pessoas, elas chegam, né? E também, ao mesmo tempo, eu acho que a partir do momento que eu fui fazendo desenhos meus, eu também posto desenhos assim, esse aqui tá disponível para tatuar. As pessoas foram chegando muito por isso também. E assim, a ponto de hoje em dia ter muitos clientes que falam assim, eu quero simbolizar tal coisa, mas você fica com a liberdade para a criação. E aí é o que eu mais gosto, né? Porque daí não tem nenhuma outra referência, aquilo vai nascer da minha cabeça, né? Então, por exemplo,
esses tempos chegou uma cliente falando que ela tem uma frase que ela gostaria muito de tatuar, mas que eu poderia também criar a partir daquela frase, né? E é aquela frase famosa, eu acho que do Trotsky, que é: a revolução virá e ela trará não apenas o direito ao pão, mas a poesia. E aí na hora que ela falou assim, você pode criar o que você quiser, daí já veio a ideia na minha cabeça, né? Então a gente fez aqui no braço dela inteiro, eu fiz o desenho de uma mulher simbolizando a revolução. Era uma mulher negra, em cima da cabeça dela tinha um turbante e uma cesta com várias frutas e legumes e comidas, né, simbolizando o pão, que seria a comida. E na mão dela, uma flor que a cliente escolheu como o girassol, simbolizando a poesia. E aí embaixo, algumas pessoas em manifestações, assim, como se fossem pessoas na luta, né, pela revolução, e a revolução trazendo para elas, entregando para elas essa girassol que simbolizaria a arte, a poesia e tudo mais. Então, assim, e eu fiquei muito feliz com esse trabalho, inclusive é bem recente, porque ela me deu essa liberdade e saiu um desenho, uma materialização ali daquela frase de uma forma figurativa, né? E escrevi no fundo, assim, ela virá, né? Que ela era a revolução vindo, assim. Então, enfim, trouxe um exemplo. Bem, isso explica a sua mudança da arquitetura para o desenho. O espírito livre para criar. Isso, acho que falar em desenho é lindo, como a gente, falando em palavras, as coisas elas sempre ficam muito bem colocadas, né? Muito nítidas. Gosto muito da escrita também, da literatura. Mas o desenho, ele tem esse potencial, acho que as imagens, elas têm muita força. As imagens têm muita potência. Então, eu acho que quando você consegue colocar em desenho, né? Colocar palavras em um desenho, você também consegue colocar sentimentos em um desenho. As pessoas, elas podem ou não ficar impactadas por aquela imagem, né? Mas, assim, quando ela consegue despertar alguma coisa, eu acho muito forte. Ou quando a imagem consegue, por exemplo, simbolizar. No caso da tatuagem, eu acho que a palavra certa seria simbolizar, né? Conseguir simbolizar ali num desenho que vai ser eternizado na pele de uma pessoa, sentimentos, ideias, histórias, né? Muitas tatuagens trazem histórias junto, né? Já tatuei basicamente uma árvore genealógica da menina Nela, uma vez aqui na costela, por exemplo. Ela me deu várias imagens da família dela, um trecho de uma música, e aí eu fiz o desenho utilizando algumas fotos antigas, né, da mãe dela, cuidando dela quando era criança, coisa assim. Então eu acho que a tatuagem e o desenho autoral, assim, a criação, ele tem muito essa potência, né? Essa potência de simbolizar e trazer de uma forma diferente aquela história ou aquela ideia. Letícia, assim, rapidamente, da menina que ganhou uma máquina chinesa que dava mal para fazer traços, hoje, para a tatuadora hoje, como é que você se definiria? Qual foi a evolução nesse período? Como eu me definiria? A evolução. Você está pronta? Ah, não, a gente nunca tá pronta. No começo eu nem conseguia falar, que eu demorei assim anos para conseguir falar que eu era tatuadora, né? Eu falava, eu estou aprendendo a tatuar. E aí em algum momento eu falei, não, peraí, se eu tô trabalhando com isso, se eu tô ganhando dinheiro com isso, eu sou tatuadora, né? Essa é a minha profissão. Então agora eu falo que a minha profissão é tatuadora. Mas assim, aprendi muito, evolui muito, acho que são 7 anos aí. Digamos que os 2 primeiros anos ali foi todo dia me batendo, não sei nem como que eu tive coragem de continuar, assim, 1 ano e meio, assim, no começo era toda vez alguma coisa dando errado, daí eu comprei novos equipamentos, fui melhorando, descobri que faz muita diferença investir num equipamento bom, porque ele vai simplesmente funcionar, né, não vai ficar estragando, mas, assim, evolui muito, muito, muito.
Hoje eu consigo fazer alguns trabalhos que eu olho com orgulho, falo, nossa, eu fiz isso em 2 horas, sabe? Eu fiz isso rápido, eu fiz isso de uma forma fácil, simplesmente flui muito mais. Mas eu acho que como artista, a gente nunca vai olhar e vai falar, ai, tá perfeito. Isso é uma virtude e ao mesmo tempo não, né? Porque se por um lado a gente acaba se colocando um pouco para baixo, né? Tipo, ai, não tá bom ainda, não tá bom ainda. A busca é incessante. Por outro lado, isso possibilita que a gente esteja querendo melhorar, querendo buscar alguma outra coisa, né? Então, nunca tá pronto. E eu acho que isso vem para todo artista, assim. É uma busca eterna, incessante. E é bom porque às vezes me coloca em certas becos sem saída, parece, né? Que eu olho e falo assim, meu Deus, mas não tá bom. Eu cheguei, por exemplo, tem hora que eu questiono se realmente o estilo que eu tô fazendo é o caminho que eu quero fazer. Não, eu quero fazer uma coisa completamente diferente, não tô gostando disso que eu tô fazendo. Por outro lado, isso possibilita sempre estar se reinventando, sabe? E procurando melhorar. Então eu acho que assim, hoje em dia muitas pessoas me chegam e falam, nossa, eu reconheci uma tatuagem que era sua, eu vi que era seu traço, eu vi que era seu estilo. Isso me deixa muito feliz, sabe? Porque dá pra ver que eu tô fazendo alguma coisa que as pessoas vão... É diferente. As pessoas vão... Só que é isso, só o diferente pelo diferente também não me contenta mais. Eu quero, assim, também não me prender naquele... E não me engessar nesse molde de, esse é meu estilo. Não, meu estilo pode mudar amanhã, tudo pode acontecer. A liberdade tem que estar, inclusive, no estilo. Isso. Eu acho que a gente vai... Talvez, assim, você vê, por exemplo, grandes artistas, muitas vezes eles estavam seguindo um caminho super retilíneo ali de estilo, e chegou um momento que ele falou, chega, não quero mais fazer isso, quero fazer um abstrato. E assim surgiram grandes artistas da abstração, por exemplo. Então, eu acho que vai ser sempre essa busca, vai ser sempre esse processo. Essa sua busca que te levou a fazer essa nova faculdade de artes? Sim, foi. Isso proporciona pesquisa ou traz novos conceitos, novos caminhos? Sim, era um sonho que eu já tinha, né? Desde que eu fazia arquitetura, eu pensava em mudar para artes. Depois eu pensei em terminar e fazer artes visuais, mas acabei vindo para cá, acabei mudando e tal. E aí cheguei novamente nesse momento em que eu falei, cara, tá muito legal fazer tatuagem, eu tô gostando, só que de novo não basta só isso, né? Tava querendo fazer mais coisa, comecei a me voltar mais pro muralismo, pra pintura também. E óbvio que eu poderia continuar fazendo isso sem fazer a universidade, né? Poderia continuar fazendo minhas pesquisas e tudo mais, só que eu gosto de estudar, eu gosto da faculdade. E eu falei que eu queria resgatar isso em mim, sabe? Porque depois que eu terminei a arquitetura, eu parei de estudar qualquer coisa, acho que eu fiquei assim até de ressaca de faculdade. Banco escolar. Porque a faculdade de arquitetura é puxada, eram noites e noites virando, fazendo projeto. Então assim, mas aí eu já tinha outra amiga que tinha ido pra artes, falou que era muito legal, era uma vontade que eu tinha, eu falei, quer saber, 2022 eu peguei e prestei vestibular pra artes visuais na UFMS. Assim, nem sabia que ainda tinha vestibular, achei que era só Enem, mas daí eu vi lá inscrições abertas para daqui a um mês e falei, beleza. As coisas que eu não lembrava, fazia mais de 10 anos que eu tinha estudado, achei que eu não ia passar, mas passei. Passei e entrei no começo do ano passado em artes visuais bacharelado na UFMS, porque tem licenciatura e tem bacharelado. Mas assim, a minha ideia a princípio era, eu já atuo nisso, mas eu queria resgatar a minha paixão pela arte, sabe? E em algum momento eu fiquei até um pouco relutante quanto a isso, pensando, às vezes as pessoas elas vão para o ambiente acadêmico e acabam, na verdade, perdendo aquela paixão que elas tinham, porque é uma responsabilidade, existem expectativas, existem resultados que você precisa alcançar, mas acabou que deu super certo, porque eu tô adorando a faculdade, eu acho que, assim, o ano passado, que foi o primeiro e segundo semestre, foram em algum momento difíceis, em alguns momentos foi conciliar, né, o trabalho com a faculdade,
não só as tatuagens, como participação de editais, né? No ano passado eu participei de um projeto muito legal que chamou Desce nos Muros, que eu fui selecionada para pintar um muro numa escola entre 17 artistas que foram selecionados, pintar um muro numa escola com uma temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é um projeto assim financiado pelo FIC, que passou, né, da FUA Produções. Aí, por exemplo, dando esse exemplo, né, fugir um pouco ao tópico, mas esse, por exemplo, foi uma semana que eu faltei inteira nas aulas para dar cabo a esse projeto, né? Então, assim, existem esses momentos em que eu tô ainda entendendo como conciliar, mas de fato, assim, expandiu muito a minha mente para muita coisa. Tô descobrindo e aprendendo muita coisa todo dia, assim. Até as disciplinas que o pessoal menos gosta, assim, e para mim é tudo incrível. Para mim é tudo... O espírito CDF permanece. Permanece, quem diria, né? A rebeldia artística não sufocou essa parte. Não. Mas quem diz também que o artista não pode ser um CDF na sua área, né? Exatamente. E é isso, né? E eu também acho que quando você entra na faculdade com um pouco mais de maturidade, você consegue entender que, cara... eu vou dar mais atenção, de fato, pro que eu quero. Eu vou, sabe? Se uma coisa ali não me interessa muito, eu vou fazer, mas também não vou, né? Mas acabou que eu tô gostando tanto que eu quero fazer tudo. A escolha, já é feita uma escolha mais assertiva, né? Já não é mais aquele negócio por onde que eu ando, por onde que eu vou e tal. É a coisa mais do adolescente, já é uma coisa mais madura, já tem todo um caminhar, uma escolha mais certa para fazer isso. É inclusive muito louco que aí eu tô tendo contato com pessoas que saíram da escola agora, né? Porque na UFMS é integral, então assim, a grande maioria são... Eu sou a mais velha da minha turma. E eu nem sou tão velha assim. Mas, então, assim, a grande maioria são pessoas muito novas. E aí eu vejo essa diferença, assim, de... E é muito legal também você ter contato com pessoas mais novas, né? Mas eu vejo essa coisa de eu já tá ali porque eu sei o que eu quero, né? É muito bom, de certa forma, não ter todo esse... Porque é um processo sofrido, né? Você se encontrar, saber quem você é no mundo, naquela idade, né? Sair da escola, o que eu quero fazer e tal. E agora eu tô vendo pessoas nessa fase que é bonita também. E eu também não tô 100% decidido do que eu quero. Nenhum de nós estamos, né? Mas existem fases um pouco mais... Mas como que é esse negócio de você se sentir, não a veterana, mas alguém que... Quando você vê um jovem fazendo alguma coisa que você acha que pode não dar certo, tem esse choque de realidade? Acabam te procurando para alguma consulta, alguma coisa ou não? Cara, não, porque eu acho tudo que todo mundo faz incrível. De verdade, assim. Quando eu tinha 17 anos, saí da escola, cara, eu fazia uns desenhos, que eram umas coisas muito assim, só que iniciante. E eu vejo o pessoal fazendo coisas lá que eu acho tudo lindo, assim. E eu acho que isso é uma coisa, na verdade, que a arte me ensina. Que a arte, ela não é perfeição. Ela não é a busca pelo que vai representar de uma forma objetiva a realidade que a gente está vendo. Isso é foto. Para hoje em dia, a gente tem a fotografia para isso, para simular da forma mais verossímil possível a realidade, né? E nas artes não, existe uma liberdade enorme. Então, todo mundo tá aprendendo junto, todo mundo tá... Óbvio, algumas pessoas com um pouco mais de conhecimento teórico para fazer uma coisa que esteja um pouco mais avançada do ponto de vista técnico do desenho, né? Quando a gente vai pensar em desenho, da cerâmica, quando a gente vai pensar em cerâmica. Mas é tudo criação. E é muito legal ver as pessoas desabrochando e tentando, e às vezes eu vejo umas pessoas assim com vergonha de mostrar, né, e eu falo, não, mas tá muito legal isso, sabe? E, inclusive, já comecei a faculdade de artes visuais pensando em mais lá pra frente ser professora universitária de artes visuais, e é uma coisa que eu acho que seria muito legal, assim, que se for um plano a longo prazo que eu gostaria de fazer, era manter a carreira artística e ver lá dentro da faculdade que isso é possível, né, com muitos professores que são
talentosíssimos e continuam fazendo a sua arte fora da academia, né? Eu vejo isso como uma perspectiva, assim, e uma vontade que eu tenho. Então, se tudo der certo, saio da faculdade, emendo um mestrado. Mas, enfim, falei sobre essa vontade porque vem essa diferença aí de 10 anos, né, um pouco mais que eu tenho entre a geração que está entrando agora, já mostra que é preciso também manter o contato com as pessoas mais novas, senão a gente vai ficando para trás. A gente acha que a gente é super descolado e mente aberta, aí você vai ver se tá falando um negócio assim que para eles vai ser nada a ver, sabe? Então, eu tenho vontade também de ser professora universitária para isso, para manter esse diálogo, para manter, saber, eles têm uma geração que tem a cabeça muito mais aberta para muitas coisas, eu vejo. E eles tiveram muita referência de internet, eles têm muitas imagens. Então, assim, às vezes eles chegam com umas ideias, assim, e eu acho muito massa, sabe? Ver pessoas mais novas que estão começando ali, né, dentro da... O ambiente de pesquisa da geração atual é muito maior, né? Ao mesmo tempo em que acho que há um pouco mais de preguiça por ser tudo um pouco mais pronto, né? Mais fácil acesso, né? Então você vê aquele negócio de inteligência artificial, o pessoal às vezes quer fazer negócio no chat GPT, sabe? Quer que venha a resposta toda pronta. Mas no desenho, na criação, a gente tem que criar. Então, mas eu acho que é isso. Existem muito mais referência, né? Eles chegam muito mais cheios de referência, porque eles tiveram o mundo inteiro ali na palma da mão, no celular. Então, com certeza, eu acho que às vezes a gente acha que a arte ela não pode ir para mais nenhum caminho porque ela já fez de tudo. Mas isso a gente ainda vai descobrir, isso aí ainda vai desenrolar. Acho que é uma coisa infinita, né? A capacidade de criação e as novas gerações sempre vai ter essa troca, essa mistura com as gerações novas, com as outras que a gente acha que já passou, mas sempre tem uma contribuição a ser dada. Eu acho que essa troca é infinita. Com certeza, com certeza. Se a hora que terminar é porque não tem mais existência, não tem mais sentido. Exatamente. Eu acho que é isso, assim, essa questão da internet, ela desdobra muitas possibilidades, porque são muitas imagens. Isso, por um lado, pode ser bom, por outro é ruim, né? As imagens acabam um pouco banalizadas, mas você consegue acessar todo tipo de referência e a arte, ela é mais ou menos uma mistura de referências, de tudo que você viu. Você não está inventando nada, é alguma coisa que você viu em algum lugar. Você pode estar fazendo aquilo experimentando de um jeito diferente, mas em algum lugar você já viu. Alguém já fez, alguém já tentou. Aí você se surpreende quando você olha, nossa, mas isso aqui parece tanto tal coisa que eu vi, eu não estava nem pensando em fazer aquilo, mas assim, tudo é referência. Então, quando você tem um monte de referência, mas a referência tem que ser da vida real também, né? Não adianta só você ver as imagens, tem que também estar usufruindo do mundo, eu acho, para você... Mas a faculdade, se for, é tempo integral? É tempo integral, só que assim, é uma loucura a grade horária, né? Tem dia que é o dia inteiro, tem dia que é só de manhã, tem dia que é só de tarde. Então assim, não é manhã e tarde todo dia. Sobra um tempinho para fazer tatu? Sobra. No semestre passado eu consegui uma grade bem legal, que foi todos os dias de manhã e um dia o dia inteiro. Então à tarde, que é quando eu gosto de tatuar mesmo, que eu não gosto tanto de tatuar de manhã. Gosto de tatuar à tarde, tá todo mundo almoçado e tal, pronto. Aí sobrou pra eu fazer a tatuagem, então... Mas assim, tô num ritmo bem tranquilo também. Como eu não tô em estúdio mais, eu tô em casa... tô tentando conciliar também com outras coisas. Eu tô num ritmo tranquilo, de 1, 2 tatuagens por semana, assim. E tem sido um bom fluxo também. Tá dando pra compatibilizar as duas coisas? Por enquanto tá. Espero que continue dando. Gente, nós conversamos aqui com Letícia Maidana, tatuadora, arquiteta, artista, espírito livre, enfim, é uma artista na essência. Obrigado. Se tiver alguma coisa que eu não soube tirar de você, fique à vontade para dizer aí para a gente, mas já de antemão agradecendo a sua participação, a gentileza de vir aqui conversar conosco sobre artes.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Bom, acho que conseguiu tirar bastante coisa de mim, sim. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que eu tô faz um tempo trabalhando com isso, eu ainda me vejo como uma iniciante, uma exploradora, e vou continuar sempre querendo explorar. E é muito bom poder partilhar um pouco disso e também falar para todo mundo que quer fazer arte para fazer, para explorar, e que nunca você vai ser ruim naquilo que você está fazendo. Você só está começando, se você estiver só começando. Eu vejo dessa forma, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, nada vem bom de primeira, tudo a gente vai entendendo à medida que vai fazendo. E acho que é isso que é tão bonito em fazer arte. Obrigado, Letícia. A gente está à disposição aqui quando tiver um novo projeto, alguma coisa, é só ligar que a gente retoma o nosso bate-papo. Muito obrigada, fico muito feliz. Parabéns pelo projeto, muito incrível. E estamos aí para o que precisar também. Obrigado.